Professora Valdiana Gomes, com vocês para mais uma videoaula, nossa aula em tempo remoto, é o que nós temos para o momento. A indicação da aula de hoje, conforme a agenda, né, da aula passada, seu módulo 2 e a sua gramática, tá certo? E a gente vai fazer a nossa acolhida, no momento este que a gente também visualiza, também faz isso na nossa escola presencialmente, e claro que virtualmente nós não iríamos deixar de dar essa importância à nossa acolhida, tá bom? Então, eu trago um texto para vocês hoje que acredita em você, e esse é um desejo sincero do meu coração mesmo, que vocês acreditem, né? Vocês saíram aí de uma semana de atividades, tá certo? Avaliativas, e eu espero sinceramente que vocês tenham tido um bom desempenho. Então, vamos à leitura da mensagem, tá certo? Você não precisa seguir na mesma direção das outras pessoas. Seja diferente. Faça as coisas diferentes. Não é porque uma pessoa faz determinado trabalho de uma forma que você precisa fazer da mesma maneira. Procure fazer de maneiras de fazer o mesmo trabalho de uma forma mais rápida e eficiente. Faça a diferença onde quer que você esteja. O sucesso se conquista nas pequenas coisas. É uma lição simples, é uma lição fácil de ser aplicada, uma lição que só depende de você, certo? Então vamos lá, pegue sua agenda, seu módulo 2, sua gramática, para que a gente possa começar as orientações da nossa aula de hoje. E nós temos aí como orientação, que já foi nossa acolhida, o módulo 2, a correção da atividade da página 29 a 33, em seguida, páginas 116 e 119. Então, vamos lá. Vou começar com o módulo 2, tá bom? Que é a página 29 a 33. E você acompanha comigo, tá bom? Tranquilamente, né? E bem confortável também. Lembrando que não é resolução, é a correção. Então, vamos. Leia a sinopse de um livro de poemas visuais. Isso, módulo 2, página 29. Não é por acaso que Sérgio Caperelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. O livro Poesia Visual, que reúne 28 poemas construídos por Caperelli, que tem projeto gráfico e capa de design de Ana Cláudia, é um livro diferente. Nele, o poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas, versos, rimas, exploração sonora e procura a distribuição das palavras no espaço da folha. Os recursos visuais e gráficos. Uma fusão de signo linguístico e imagem que comunica não só pelo que se lê, mas principalmente pelo que se vê. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jocas tabuleiros de palavras, peixes borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras e imagens que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos. Criativamente a partir do que lê, vendo do que se lê. Poesia Visual, Editora Global, disponível em HTP, Globo Editora. Livro, acesso em 16 de maio de 2018. A. O que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Caperelli não parou na forma tradicional de poetar? Parece estranho, né, a palavra. Você vai dizer que o autor quis dizer que além de escrever poemas, tá certo, na forma tradicional, em versos, ele também cria outros tipos de poema, tá bom? Como os que compõem o livro apresentando na sinopse que a gente acabou de ler. Qual é o sujeito das formas verbais? Tornou-se, desacomoda e convida. Aí você vai dizer, ó, o sujeito, você vai procurar na indicação, o sujeito de tornou-se é quem se tornou? Sérgio Caperelli. E o desacomoda e se convidam, fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jocos, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras e palavras e imagens. Todas estas palavras, né, correspondem, tudo isso que se refere ao verbo, desacomodam e convidam, tá certo? Aí pede para sublinhar no texto os núcleos desse sujeito. Aí a gente vai lá, volta lá. Qual é o núcleo, né? Do primeiro, que ele diz assim, o sujeito de tornou-se é Sérgio Caperelli. Então, qual é o núcleo? Sérgio Caperelli, o próprio nome. Aí você grifa no seu próprio livro. Aí depois a gente vai pegar os núcleos de todos os outros. Aí, ó, a gente começa lá. Fumaça, você grifa. Flores, você grifa. Sapatos, você grifa. Roupas, você grifa. Jockeys, tabuleiros, peixes, borboletas, tá bom?
imagens, palavras e imagens, vocês grifam, tá bom? Com a palavra composta. E só, tá bom? Então, vamos lá. Item C. Assinale a alternativa correta quanto aos sujeitos das formas verbais tornou-se, desacomodam e convidam. Olha aí. Tornou-se apresenta um sujeito simples por ser apenas um núcleo e desacomoda e convida apresenta o sujeito composto por ter mais de um núcleo. Faz sentido, mas vamos ver outro item. Tornou-se apresenta o sujeito composto por ter mais de um núcleo e desacomoda e convida apresenta o sujeito simples por ter apenas um núcleo. Não é verdade, né, pessoal? Só em começar a afirmativa dizendo que tornou-se apresenta um sujeito composto, quando não é, a gente já invalida o item. Então, o item correto, o primeiro item, tornou-se, né? Então, pessoal, só para reavivar, quando o sujeito ele é explícito, tá certo? E possui um único núcleo, é chamado de sujeito simples, tá bom? Já quando ele é explícito e apresenta mais de um núcleo, aí ele vai ser chamado de sujeito composto. Leia a seguir a tirinha do personagem Ceninha. Então, você vai ler a tirinha e você vai responder. A. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinhos contribui para o humor da tirinha? Então, você tem que ler com bastante atenção para que você entenda essa quebra, tá certo? De expectativa. O que é expectativa? Você está esperando uma coisa e, de repente, você ser surpreendido com outra, né? Então, o que acontece? Ao oferecer carona para sua colega no primeiro quadrinho, imagina-se que Ceninha esteja de carro, tá certo? Mas no segundo quadrinho, é possível identificar que a mochila dele é de carrinho. E ele se oferece para levar a mochila da colega com a sua, tá bom? Que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Foi empregada a linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Professor, eu coloquei só mista, está certo? Está. Professor, eu preferi colocar a linguagem verbal e não verbal, está certo? Está, né? Qualquer uma das maneiras que você tenha encontrado de responder, que seja dessa explicação, dessa maneira que eu estou colocando, está correta, tá bom? Quem é o sujeito da forma verbal? Adoro, no segundo quadrinho. Adoro essas mochilas, carrinho. Quem adora? Eu. Né? No segundo balão de fala, o sujeito não aparece de forma explícita. De que forma é possível identificá-lo? Aí a gente viu até lá no Meet com vocês. É possível identificá-lo por meio da terminação, da desinência da forma verbal adoro. Né? Quando o sujeito ele não está explícito, tá certo, na oração, mas ele pode ser identificado pela desinência do verbo, ele vai receber o nome, a classificação de sujeito desinencial, ou, se vocês preferirem, oculto, tá bom? Só tem esse nome? Não, tem o elíptico também. Né? Também ele pode ser oculto, elíptico ou desinencial. E algumas pessoas também, né, chamam de sujeito implícito, né? O sujeito desinencial é um recurso empregado para evitar a repetição, tá certo, de sujeitos explícitos, tornando a leitura menos cansativa e mais dinâmica. Além do sujeito simples, composto e desinencial, há outro tipo de sujeito, tá bom? Aí, quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é chamada de oração sem sujeito, tá bom? Ó, eu digo assim, aí tem o exemplo da página 31 do módulo de vocês, tá bom? Precisa-se de costureira. No início do ano, choveu muito. Há ótimos poetas brasileiros. Na oração A, percebam comigo, não é possível identificar quem precisa de costureira, porque o emprego do verbo está nessa conjunção, precisa-se. Dá a ideia de impessoalidade, tá bom? Ou seja, não expressa a marca de pessoa, a identificação da pessoa. Aí na oração no início do ano choveu e há ótimos poetas, a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. Aí o que a gente conclui nisso? Que é a oração sem sujeito. Bom? Aí vamos aí para a página 31. Observe as capas dos livros. Aí tem A, o homem que amava caixas, B, vamos ao museu, e C, o menino que não teve medo do medo. Qual é o sujeito da forma verbal vamos, empregada no título da capa B, como ele é classificado? O sujeito é nós, né? Vamos, nós. Ele é classificado como sujeito desinencial, tá bom? Os sujeitos da capa A e C são simples ou compostos? Por quê? Aí você vai analisar. O sujeito da capa A e B, eles são simples, pois possuem somente um núcleo.
Para ser composto, ele precisaria de 2 ou mais núcleos, tá bom? Aí nós vamos para a página 32. Aí na página 32 nós temos as formas verbais amava, vamos e teve, empregadas nos títulos dos livros da página anterior, estão flexionadas no singular ou no plural? Aí você vai pensar, as formas verbais teve e amava estão no singular. E a forma verbal vamos no plural. O verbo, ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Número é singular ou plural e pessoas, as pessoas dos discursos, tá certo? Essa concordância é chamada de concordância verbal e ela pode ocorrer de diferentes formas, não esqueça disso. Aí nós temos aí sujeito simples e verbo, sujeito composto e sujeito verbo. Quando o verbo ele se refere a um substantivo simples, há duas possibilidades de concordância verbal. O verbo pode ficar no singular quando se referir a um substantivo coletivo. O cardume movimenta-se pela costa. Embora o cardume dê ideia de vários juntos, né, de vários peixes juntos, mas ele está aí no singular, o artigo está no singular, então ele vai concordar com o verbo. Os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Os Estados Unidos, sujeito, a forma verbal vai para a terceira pessoa, tá certo? Minas Gerais fabrica o melhor pão de queijo do país. Quando o verbo faz referência a um sujeito composto, há duas situações de concordância verbal. O verbo fica no plural quando se refere a um sujeito composto. Quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos. Por exemplo, as meninas e os meninos do coral cantaram muito bem. Cantaram. Lia, liam mãe e filha antes de dormir. Certo? Lia, mãe e filha antes de dormir. Então, pode ser aceitar os dois, liam ou lia, tá bom? Aí, página 33, que é a última página da nossa atividade do módulo 2. Leia a seguir o trecho de uma notícia. O projeto de música e poesia reflete a resistência de artistas goianenses. As 16 canções e 7 poesias que compõem Tertúlia refletem as relações afetivas dos artistas com o município de Goiânia. Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sancil e Felipe são artistas de gerações e estilos diferentes, mas os 4 são naturais da cidade de Goiânia, zona da Mata Norte do estado. Os conterrâneos já eram conhecidos de parcerias musicais e com o tempo tornaram-se amigos. O projeto Tertúlia surgiu de um dos encontros corriqueiros entre eles. A apresentação que ocorre nesta quinta, 10, no Poço das Artes, mistura a sonoridade de Valfrido, Lucas e Sam com a poesia de Felipe. Todos são compositores que vieram e permanecem na cena independente e têm como referência a arte da terra de origem. Esse texto é Emílio Prado, projeto de música e poesia, reflete a resistência dos artistas goianenses. Diário de Pernambuco, 10 de maio de 2018, tá bom? Acesso em 16 de maio de 2018. O que está sendo noticiado nesse trecho? Aí está claro, está de forma explícita, tá certo? Um projeto de música e poesia, chamado Tertúlia, criado por artistas goianenses. Professora, precisa colocar tudo isso? Precisa, para que a sua resposta fique completa. Vamos lá. Em que estado fica localizada a cidade citada na notícia? No estado de Pernambuco, tá bom? Aí você vai fazer essa notícia, né, para que vocês percebam que se trata de um jornal, né, de Pernambuco, tá bom? Qual é o sujeito das formas verbais destacadas na notícia? A forma verbal são. Aí tem como sujeito Valfrido, Lucas Torres, San Silva, Felipe. E o sujeito da forma verbal surgiu é o projeto, tá bom? Classifique esses sujeitos em simples ou compostos, de acordo com o núcleo de cada um deles. O sujeito Valfrido, Lucas Torres, San Silva e Felipe é composto. E o projeto Tertúlia, ele é simples, tá bom? Com qual pessoa do discurso as formas verbais são e surgiu estão concordando? São está concordando com a terceira pessoa do plural e surgiu com a terceira pessoa do singular. Né? São, plural, tá certo? E surgiu, singular. Agora, reescreva a última oração apresentada nesse trecho da notícia, concordando os verbos com a primeira pessoa do plural. Aí vamos lá. Todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente.
e temos como referência a arte da terra de origem. Repetindo para você copiar aí com calma. Todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente e temos como referência a arte da terra de origem. Ponto final. Não pode esquecer de colocar o ponto final, tá bom? Então, a gente conclui aí a correção da página do módulo 2, tá certo? 29 a 33. E agora, nós vamos iniciar o da gramática, que está correspondente à página 116 e 119. Então, vamos lá. Primeira, o humor da história, lá, para escrever com adequação, tá bom, pessoal? Página 116. Troca aí rapidinho o material para não ficar atrasado. O humor da história é construído em torno de uma ambiguidade, ou seja, do duplo sentido que a palavra nota adquire na situação. A. Com que sentido a mãe de Juninho empregou essa palavra no primeiro quadrinho? Com o sentido de resultado de uma avaliação, certo? Com que sentido Juninho empregou essa palavra no segundo quadrinho? Com o sentido de cédula, dinheiro, né? Nota. Então, vamos lá. Em tirou nota baixa, se tirasse 9, então já está reprovado. Qual é a pessoa em que está o verbo de cada oração? Terceira pessoa do singular, tá bom? Qual o sujeito de cada oração? Aí você, sujeito desidencial. Observe as frases que Juninho diz. Entre elas, há uma cujo verbo está na primeira pessoa do plural. Qual é a frase? Qual o sujeito indicado por essa forma verbal? Mãe, precisamos ter uma conversa muito séria. A forma verbal é precisamos e o sujeito é nós, né, que está oculto. Em que pessoa estão os verbos das outras frases ditas por Juninho? Está baixa mesmo, terceira pessoa do singular. Nas outras frases, primeira pessoa do singular, certo? Então, você vai ter aí toda a atenção. E agora, vamos para a página 118. Na página 118, né, pede para completar as frases com a forma verbal adequada. Entre parênteses, ele te dá as opções. Naquela escola, todos liam, né? O aluno, o funcionário, o professor, a direção e até a merendeira. Então, vai ficar, naquela escola todos liam, aí lia ou liam, aceita os dois, tá bom? B, hoje para comemorar, sou ou é, sou no caso, sou eu quem paga os refrigerantes. C, os Estados Unidos pretendem ampliar suas relações econômicas com o Mercosul. A plateia invadiu o palco e agarrou os artistas. Né? Os estados brasileiros do Sul são mais frios do que os outros. Na minha classe, sou sempre eu que chego atrasado. Coisas imprevistas acontecem nas viagens de férias. Aí aqui, a mãe e o filho, você pode dizer veio ou vieram, certo? Complete o poema a seguir empregando os verbos entre parênteses nos tempos solicitados, no modo indicativo, de maneira que concordem com o sujeito em número e pessoa. Depois relê o poema. Olha aí, vamos lá. O bilhete. Eu já vou dizendo e completando, tá bom? Então, atenção aí. Achei o bilhete de amor que ele me escreveu. O poema mais belo escrito nas nuvens, a música mais doce, cantada por anjos. Contei para a mãe e para irmãs. Repeti 1000 vezes para amigas. Só não tive coragem de mostrar para ninguém. Era um segredo, muito meu e bem guardado. E eu lá sou louca de mostrar aquele bilhete de amor. Aquele bilhete de amor falava coisas de arrepiar, mas tinha 2 erros de português em cada palavra e uns 39 em cada frase, gigante e confusa. Elias José, Amor Adolescente, São Paulo Atual, 2009, página 3. E agora nós vamos para a página 19. Leia o anúncio a seguir, que promove uma marca de tratores, escavadeiras e outras máquinas e responda as questões 3 e 4. Então, é muito importante que quando ele pede para que você, né, observe a imagem, leia o anúncio a seguir, que você o faça, analisando todos os detalhes que a questão e que a imagem possa lhe apresentar.
Aí na terceira questão começa. Observe o enunciado verbal em destaque no texto e responda. A. Qual é o sujeito da forma verbal sabe? Como eles se classificam? A gente, né? Então, ele vai ser um sujeito simples. E qual é o sujeito da forma verbal sabemos? Como ele se classifica? Aí, nós, sujeito desinencial, né? Ou oculto, como vocês preferirem. No português coloquial, é mais comum se empregar a forma verbal a gente, para se referir à primeira pessoa do plural. Já no português formal, recomenda-se o emprego do pronome nós. Responda oralmente, né? Mas no seu caso, você responde aí no seu caderno. Como ficaria o enunciado caso fosse usada a expressão a gente em todo enunciado? Mas a gente sabe, ficaria assim. E como ele ficaria caso fosse empregado o pronome nós? Nós não sabemos como será o futuro. Ao alterar o sujeito, o anunciante provavelmente tinha em vista uma mudança de sentido. Que sentido é produzido com o emprego dessas duas formas verbais? Então, você vai dizer que o agente, ele generaliza o sujeito, né? Não são todos. A empresa, os leitores e todas as pessoas do mundo. Quando empregamos a forma verbal sabemos, entretanto, parece que ele se refere especificamente às pessoas que trabalham na empresa, diferenciando de outro grupo, que possivelmente também pode ser da empresa, diferenciando das demais pessoas presentes, tá certo? Então, foi extenso, né? Quando a correção geralmente é assim, a gente pede aí que vocês deem uma olhadinha, resolvam com calma, e a gente retoma na próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só mencionar. Abraços.